Aos 46 anos eu decidi voltar a estaca zero. Talvez não seja estaca zero totalmente, mas eu me formei em técnico em processamento de dados em 1996. Aí eu trabalhei por 15 anos nessa área. Depois eu fiz uma transição para o audiovisual e a fotografia, onde eu fiquei mais ou menos uns 15 anos também. Então foram 30 anos da minha vida entre TI e a produção audiovisual. E por que agora, nessas alturas do campeonato, eu decidi cursar psicologia? Eu acho que muitas pessoas na minha idade ou próximo da minha idade devem passar por uma dúvida como essa, né? Então, começar a estudar agora, me formar com 51 anos, né? Faculdade de psicologia são 5 anos, né? Vou me formar com 51 anos. Como que vai ser a área de mercado? Como que vai ser um profissional, né, com 51 anos recém-formado? Qual que vai ser a aceitação? Enfim, a questão que eu sempre penso é que aos 51 anos eu vou chegar de qualquer jeito. 5 anos passa para qualquer pessoa, né? A questão é como que eu quero chegar nesses 51 anos, né? Sendo o fotógrafo que eu sou hoje, o mesmo fotógrafo que eu sou hoje, né? Com as mesmas habilidades, né? E quando a gente pensa 5 anos no futuro, parece que é uma trajetória muito longa, né? Mas eu tomo como referência 5 anos a época da pandemia. Então, para mim, a pandemia é algo... eu tenho a sensação de que é algo muito recente que aconteceu, né? E em março agora, faz 6 anos já que começou todo aquele auê da pandemia. Então, assim, ó, já passaram 6 anos, né? Então, assim, passa muito rápido mesmo. E antes de pensar em mercado de trabalho, antes de pensar se com 51 anos eu vou ter boas oportunidades de trabalho, eu estou pensando muito mais em como vai ser o Rogério com 51 anos, que tem um conhecimento de audiovisual, porque eu não vou parar com a fotografia nem com o audiovisual, mas que também tem toda uma vivência e todo um conhecimento ligado à psicologia. Eu tenho a impressão que essas profissões elas podem de alguma maneira se encaixarem lá na frente, se integrarem lá na frente, né? E aí isso pode que talvez ser um grande diferencial, se tornar um grande diferencial para mim, né? Então acho que esse é o primeiro ponto, né? Eu não estou cursando psicologia porque eu quero trocar de profissão, né? Porque eu quero abandonar a profissão do audiovisual, porque eu estou insatisfeito com o audiovisual. Na verdade, eu quero ter mais oportunidades, não somente no audiovisual. Eu não sei o que vai acontecer quando eu me formar, mas certamente eu, sendo um psicólogo, eu vou ter muito mais oportunidades, né? Assim espero, seja na área de psicologia, seja na área de audiovisual. Eu creio que todo esse conhecimento e toda a vivência que eu tiver na profissão vai me abrir portas, né, e oportunidades, né, para que eu consiga me tornar um profissional diferenciado. Agora, um ponto que eu reparei que é bastante interessante é que a profissão de psicólogo ou toda a área da psicologia, esse fator idade, ele acaba sendo um ativo. Então, assim, o fato de você ser uma pessoa mais experiente, com mais vivência, com mais vida, né, com mais quilometragem de vida, acaba colocando a gente numa posição um pouco privilegiada em relação a profissionais de psicologia que tem ali seus 20, 22 anos, coisas assim. Eu não posso falar isso como uma certeza, então... haters, segura aí, não estou dizendo que profissionais de psicologia mais velhos são melhores do que os mais novos, não é isso, mas um pouco de pesquisa que eu fiz colocam isso como um ativo, né? Então as pessoas tendem a ter uma segurança maior em profissionais da psicologia mais maduros, né? Então isso acaba sendo um ativo dentro da psicologia. Eu percebo que todo o trabalho que eu desenvolvi em audiovisual e na fotografia, ele tem muito a ver com comportamento humano, né? Todo o trabalho que eu vou desenvolver, seja para a parte comercial, seja para uma empresa, para uma indústria, enfim, quem vai ter contato com esse trabalho são pessoas. E no final das contas, a gente tem que entender como essas pessoas vão fazer a leitura daquele trabalho,
visual ou auditivo, enfim. E isso sim já é sobre comportamento humano, né? Então eu penso que a psicologia tem uma influência muito grande ali na área do audiovisual, assim. E se eu for pensar de forma inversa, eu acredito que todo esse universo audiovisual, de alguma maneira, deve trazer muitos resultados e muitas respostas para psicólogos, né? Obviamente, pensando também numa situação financeira, né? Se isso daí pode me trazer mais oportunidades de trabalho. E, claro, pode ser que depois da minha formação eu possa trabalhar mais com a psicologia do que com o audiovisual. Isso daí é possível, né? Eu estou ansioso para entender como que eu vou absorver esse conhecimento, como que eu vou absorver essa profissão, porque a minha vida toda eu sempre trabalhei com a parte de artes, né? Mesmo quando eu estava mais pro lado de TI, né? No começo, né? Sempre o meu universo foi as artes, né? Sempre foi o design, né? Psicologia é uma área da saúde, né? Então eu tô bastante ansioso e entusiasmado mesmo, assim, para entender como que vai ser essa integração. Tenho comigo que esse é o melhor momento. Esse é o melhor momento para eu adquirir esse conhecimento. Né? Eu passei um período ali com o audiovisual onde eu ganhei experiência, onde eu não só experiência técnica, né, vamos dizer assim, mas a vivência, né, a teoria, viver os comportamentos humanos atrás das câmeras, né? Então eu tenho certeza que a maneira e a forma como eu vou absorver o conhecimento da psicologia vai ser muito mais apurado, assim, vai ser muito mais não criterioso, mas vai ser muito mais aproveitado, vamos dizer assim, né? Então eu tô ansioso para entender como que vai ser esse encaixe, assim, né? E sinceramente eu não estou pensando assim em ser um psicólogo clínico hoje, no dia de hoje, né? Eu comecei a faculdade eu fui em duas aulas até agora. Então eu não sei o quão a minha cabeça vai se transformar daqui 5 anos, né? Então pode ser que eu decida abandonar de vez o audiovisual. Acho pouco provável porque eu sou apaixonado pelo audiovisual, né? A tendência é que eu una as duas coisas lá. Mas eu não me vejo, por exemplo, sendo um funcionário CLT de uma empresa, assim, trabalhando como um psicólogo, né? Isso daí é pouquíssimo provável. Pode acontecer? Sei lá, pode acontecer, né? Pode acontecer. Nunca, nunca diga nunca, né? Mas eu acho pouco provável. Agora, um trabalho onde as duas coisas estejam integradas, isso com certeza absoluta, eu tenho convicção de que vai acontecer, né? Pode ser que eu consiga um diferencial tão importante, tão legal, pode ser que eu consiga desenvolver um projeto novo, pode ser que eu consiga desenvolver algo totalmente inédito por ter essas competências, né? Eu não tô ansioso pro diploma na mão, né? Eu acho que isso acho que quando a gente é mais jovem, a gente quer logo, né, se formar, quer ter um emprego, quer fazer nossas reservas, né, de economia, enfim. O momento que eu tô hoje é para curtir o processo. Então, eu vou curtir, assim, é igual você comer uma pizza mastigando muito bem, assim, é mais ou menos isso, assim, né? Comer ela bem devagarzinho. Então, eu vou fazer isso com o curso de psicologia. Eu vou curtir ao máximo, assim, sabe? Curtir o processo de forma bem tranquila, bem lenta, sem pressa de terminar, porque eu já tenho minha profissão, que eu amo, que eu sou apaixonado, então eu quero aos poucos introduzindo esse novo conhecimento, esse novo universo que vai chegar aí junto com o audiovisual e com a fotografia. Um dos pontos também que me motivaram bastante é que nos últimos
5 anos eu tive uma mudança, né? Eu tive um processo de mudança de vida, né? E uma preocupação total com a minha saúde muito grande. E a verdade é que eu me sinto uma pessoa muito mais nova, muito mais ativa, muito mais disposta. Então eu me sinto com muito mais vida, né? Então eu ajustei toda a minha alimentação, ajustei toda a minha rotina de atividades físicas. E isso me fez uma pessoa, me faz uma pessoa muito mais ativa, muito mais ativa. Então essa necessidade ela veio que por natureza, assim, sabe? Por entender que minha vida, quando eu tiver 50 anos, eu vou estar muito ativo. Quando eu tiver 60 anos, eu quero estar muito ativo. Eu acho que estudos, eu sinceramente nunca parei de estudar. Eu sempre estudei por conta, assim, né? Sempre fazendo muitas leituras. É natural que hoje em dia qualquer profissional precisa se atualizar, precisa adquirir novos conhecimentos, então o tempo todo a gente está estudando. Então eu não me vejo assim enferrujado, né? Voltar a estudar porque não, eu não me vejo enferrujado porque apenas assim entrarei num critério de aprovações, de avaliações, de provas, de compromissos e responsabilidades de entrega, né? De conteúdo, enfim. Eu vejo a faculdade como um cliente que eu tenho que cumprir com os meus compromissos e as minhas responsabilidades e dedicar uma hora necessária, né, um tempo necessário para cumprir essas coisas. Então, o que eu posso dizer para essas pessoas, né, que têm aí seus 40, seus 50 anos e talvez esteja se perguntando, né, se volta a estudar, se muda de área, se muda de profissão, eu com certeza daria todo o apoio para que essas pessoas tomassem coragem e fizessem isso, porque é fato de que uma pessoa, especialmente se você cuida da saúde, se você tem uma responsabilidade com a sua saúde, se você não tem, passe a ter, você vai se sentir mais vivo e mais sangue no olho, assim, para absorver essas informações. Então, é como eu falei, eu vejo que nesse momento, não poderia ser o melhor momento para eu poder adquirir um novo conhecimento, para somar com tudo aquilo que eu já tenho de vivência e de vida na outra profissão. É possível que você pense assim, mas eu vou mudar de profissão? Pode ser que talvez então você não precisa mudar de profissão, você não precisa estudar, por exemplo, para uma outra área. Então faça uma especialização. O legal de faculdade é porque, assim, além de você oficializar, né, querendo ou não, isso daí, ainda que é importante, né, então você ter um documento oficial que comprove os seus estudos, você certamente vai adquirir mais conhecimento. Então, assim, se você não quer mudar de área, faça especializações, entendeu? Dentro da sua área. Então eu poderia, por exemplo, fazer cursos e mais cursos relacionados à fotografia e audiovisual, porque tem muita coisa, nossa, tem muita coisa que eu não faço a mínima ideia de como fazer, enfim, de como entendeu? Mas a minha decisão foi ter um compromisso com os estudos, né? Então isso daí é muito importante. Então, diferente daquele estudo que eu faço aqui quando eu compro meus livros, é diferente quando você tem um estudo que é mais orientado, que ele segue uma grade, que você tem um aporte de pessoas com mais conhecimento ali, te nutrindo, né, das informações ali. Tem todos os colegas, vamos dizer assim, de classe que você vai acabar fazendo trocas ali, e isso daí também favorece muito os estudos. Então eu vejo assim, não tem a mínima possibilidade de eu perder com isso daí, né? Então eu tenho comigo que foi a melhor decisão que eu fiz em 2026 agora. Eu já era algo que eu já estava pensando há um tempo,
O único ponto que me colocava a pensar era relacionado a essa questão de tempo, se eu vou ter tempo para estudar ou não. Mas, como eu disse, eu estou encarando como se fosse mais um cliente ali, que eu tenho que dedicar algumas horas, vamos dizer assim. Tá certo? Estude, tome coragem, idade é um fator pequeno, não tem a mínima possibilidade de você sair perdendo, e se joga que vai dar tudo certo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, bora estudar, Deus abençoe.